O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. Nossa entrevistada de hoje é a professora e mestre em Tecnologia e Trabalho, Silvia Taffarello. O tema de hoje estará abordando questões vinculadas a consumo e publicidades nas sociedades contemporâneas. Silvia, é um prazer então recebê-la, né, como entrevistada no nosso programa América Latina Viva. Eu é que agradeço o convite. Ok. Você, Silvia, que é formada em letras, né, no seu curso de graduação. Depois você é especialista em pensamento filosófico latino-americano, né, pelo IFIL, onde você fez trabalhos sobre literatura e questões culturais da América Latina, né, com ênfase em Galeano. Né? Exato. E mais recentemente, quer dizer, você também atua na área de comunicação e educação, você é professora da rede de educação estadual, né, na rede pública, né? Sim. E atualmente também você desempenha atividades muito próximas às nossas aqui, né? Que é justamente o trabalho com televisão comunitária e educacional, que é a TV Paulo Freire, digamos, uma referência, né? Não só pelo nome do Paulo Freire, mas pelos, digamos, o tipo de atividade que vocês atuam na área educacional. E mais recentemente você, então, enfrentou um desafio, né, muito importante, conseguiu suplantá-lo, né, que é justamente o teu mestrado na UTF-PR, na área de concentração Tecnologia e Sociedade, linha de pesquisa Tecnologia e Trabalho, né, sob a orientação da professora Ângela Fanini, né? O seu trabalho ele é bastante interessante e ele aborda um tema polêmico da sociedade, que é justamente a publicidade e o consumo. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria que você falasse um pouco das suas trajetórias, da sua formação, né? Por que você enveredou por esse caminho? Em 2010, eu me deparei com uma possibilidade de mestrado na UTF-PR, em que constava na bibliografia o Gramsci, Marx, Saviani, Jameson, enfim, uma série de autores com quem eu já tinha uma certa familiaridade, né? Eu comecei a verificar, depois do início do trabalho no TV Paulo Freire, que existia pouca reflexão com relação à educação imagética, à leitura imagética nas escolas. Uhum. Isso me motivou a escolher esse tema de mestrado. Uhum. Né? O trabalho ele acaba tendo esse objetivo de realmente fomentar essa discussão a respeito da necessidade de uma leitura imagética um pouco mais atenta. Certo. Provavelmente em função também das suas leituras, né? Você que vem de uma reflexão bastante libertária, uma prática também, né, voltada aos movimentos sociais, a questão de pensamento alternativo na América Latina, você esteve muito próximo do IFIL. Esses autores provavelmente condicionaram muito a sua visão de mundo, né, o Gramsci, o Marx, né? E eles o Jameson, né, que é um autor norte-americano, né, sobre cultura e marxismo também. Eu gostaria que você falasse um pouco do teu marco teórico quando você pensa a questão de fundo das representações narrativas e discursos ligadas à produção imagética da publicidade voltada ao consumo. Em que sentido esses autores representam, digamos, uma reflexão importante para desvendar esse processo hoje do fetiche da mercadoria, né? Do simbólico, do imaginário, do consumo também? Sim, o Marx ele foi fundamental para o meu trabalho. É realmente o autor que acaba perpassando por toda a formulação, mesmo porque ele é o autor que mais me influenciou nas minhas visões de mundo e nas minhas
nas minhas trajetórias, inclusive, bibliográficas, enfim. Ele realmente é o norteador do meu estudo. Para refletir sobre essa questão do consumo, eu utilizei uma seção que fala do fetiche de mercadoria, desenvolvida pelo Marx, que coloca um pouco dessa questão dos valores subjetivos que são colocados nas relações sociais, né, nos produtos e nos serviços. Então, ele extrapola a questão da necessidade real, né? Ele passa a ter um valor realmente atribuído socialmente, independente de sua necessidade real ou não. Silvia, então você faz uma reflexão bastante interessante a partir das categorias de Marx, né? Que é sobre a ideia de valor, de mercadoria e de trabalho. Como é que esses três elementos estão articulados para pensar a questão da publicidade e do consumo? Bem, a tecnologia e o trabalho, elas estão intrínsecas com outros elementos da sociedade. Certo. Né? E, num determinado momento, ela deixa de só fazer parte da criação das condições materiais de vida da população, mas ela acaba se desvinculando do trabalhador de uma certa forma. No entanto, existe toda uma pressão, uma persuasão para que se consumam esses produtos oriundos desse processo. Então, a partir do processo de trabalho e desenvolvimento da tecnologia fica desvinculado, tem que se desvincular. No entanto, a população acaba arcando com essa pressão para que se consuma sem questionar esses produtos oriundos desse processo. Provavelmente, na época do Marx, o conceito de necessidade ele era menos abrangente que atualmente, né? No capitalismo do final do século XXI. Né? Como é que... será que o Marx se assustaria, né, ao olhar para essa sociedade tecnológica que induz ao consumo? Como é que você percebe essa questão hoje da ideia de uma certa regulação ou desregulamentação das necessidades? As necessidades, elas têm a tendência de serem relativizadas atualmente, né? O que é necessidade? No entanto, eu acho que algumas necessidades podem ser relativizadas, outras não. Porque, por exemplo, ninguém morre se não tiver um carro, no entanto, as pessoas morrem se não tiverem água, se não tiverem remédio, se não tiverem comida. Ou morrem por causa dos carros também, né? Ou por causa dos carros. No entanto, algumas necessidades, elas realmente têm que ser garantidas para o ser humano. Existem muitas formulações a respeito do que seja uma necessidade ou não. Eu imagino que as sociedades, elas podem sim verificar quais são as suas necessidades e elas mudam dependendo do espaço e do tempo em que elas se inserem. No entanto, algumas questões ainda continuam sendo fundamentais e essas sim precisam ser garantidas. Certo. Né? Com relação à questão do fetichismo da mercadoria, na época do Marx e agora, eu imagino que eles acabam perdurando enquanto conceito central. Né? Há uma idealização da mercadoria naquele processo do século XIX, no entanto, a gente verifica ainda uma idealização dos objetos na sociedade contemporânea. Certo. Silvia, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo para depois nós aprofundarmos alguns aspectos a mais do seu trabalho.
Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No primeiro bloco do nosso programa, a nossa entrevistada, a professora Silvia Taffarello, que é autora do trabalho sobre publicidade e consumo, que foi objeto da sua dissertação de mestrado na UTFPR, ela nos apresentou um quadro teórico, né, com as categorias centrais de análise sobre a sociedade de consumo, a sociedade capitalista, a sociedade de mercado, enfatizando aspectos ligados ao valor, ao fetiche, às necessidades e à apropriação dessa riqueza social. Silvia, eu gostaria que agora você entrasse no mérito mesmo do seu trabalho, nos dissesse a sua estrutura básica, além dessa sua reflexão que nos permite pensar a questão da produção, do consumo e da publicidade, né? Que capítulos, que elementos você foi articulando para nos apresentar um resultado bastante interessante no seu trabalho? Bem, eu fiz análise de 5 peças publicitárias em vídeo, com o objetivo de perceber essas questões ideológicas com relação à tecnologia e trabalho implícitas nessas peças. A partir daí pode-se perceber a qual segmento que essas peças acabam se reportando, né, ideologicamente. Você, inclusive, faz uso de autores centrais na análise de discurso e das narrativas. Como é que você articulou essa leitura dessas peças de imagem, né, produção de vídeos com esses autores? Bem, eu utilizei para análise do discurso as formulações de Bakhtin, pelo fato deles perceber, desse círculo de Bakhtin perceber as questões do discurso como algo intrínseco à sociedade que muda a partir de cada contexto. Isso é bastante pertinente com o trabalho, com a abordagem que nós gostaríamos de fazer, né? O discurso publicitário ele é decorrente desse processo. A partir de inovações tecnológicas, ele acaba tendo possibilidades de veiculação diferenciadas. E nesse contexto acaba se inserindo ou acaba se reafirmando esse discurso publicitário. Você poderia nos dizer os exemplos que você tomou para fazer essa análise aí? Então, eu utilizei 5 peças publicitárias que retratam o início do século XXI. Todas as peças são peças contemporâneas, são todas veiculadas agora no início do século XXI, e elas apresentam ou equipamentos tecnológicos, 2 delas apresentam equipamentos de acesso a redes sociais, um deles um serviço de internet, um herbicida da Monsanto, o Roundup, e um outro uma propaganda de carro, em que se utiliza apenas um apelo sensorial, ele em momento algum faz nenhuma menção de alguns aspectos que são comumente utilizados na publicidade, que é o apelo de você precisa, você compra. Em momento algum eles dizem isso na propaganda, e isso é bastante interessante, bastante sutil, né? Então as peças elas foram escolhidas por serem peças que acabam representando exemplificando bem como são as peças desse período do capitalismo. Foi essa a intenção. E o que chamou mais atenção em termos de referências a valores, a imagens? O que se destaca nessas peças que mexe muito com o inconsciente, com o desejo, né, com o apelo ao consumo? O que marca mais aí? Então, existe uma tendência das peças publicitárias realmente tentarem colocar o produto não como algo que o fabricante queira vender, mas é como algo que o consumidor queira e que esse produto venha somente a suprir essa necessidade já existente. Então, é o que a gente chama de criação de falsas necessidades, que o capitalismo acaba incentivando, né? Então, o consumidor ele acaba, em momento algum, questionando. Assim, são raras as exceções em que se questiona se aquele produto realmente é necessário ou não, se aquele produto é conveniente para o momento ou não. Acaba-se
Assim, existe um discurso muito forte de modo de vida nessas peças publicitárias que são assimilados pela grande parte da população. Você, nessas peças, certamente há margens diferentes em termos de recepção por parte do auditor, ou do ouvinte, do receptor, né? Provavelmente você tem produtos que você tem essa margem, outros não. Como é que você percebeu na questão dos usos de herbicidas, de veneno, de agrotóxico, a exemplo, inclusive, dos medicamentos, né, que a nossa sociedade ela divulga, né, aos quatro ventos, né, digamos, esta ideia de impor, induzir ao autoconsumo. Isso aí, como é que você percebeu esse processo aí? Nessa propaganda sobre herbicidas, o que se percebe é que se coloca nesse discurso dessa peça que a lucratividade ela é muito mais importante que a garantia de qualidade de vida do ser humano, dos animais e do meio ambiente que esse produto prejudica. Né? Então, é um discurso realmente de segmentos da sociedade que priorizam a lucratividade em detrimento à condição ou à qualidade de vida do ser humano. E nessas peças publicitárias, o apelo é para o consumidor, no caso, as redes sociais que você falou, é basicamente para um público jovem, é isso ou não? Esses equipamentos de redes sociais, eles são direcionados a pessoas que, de uma certa forma, se identificam com esse público jovem. Às vezes não precisa se ser jovem para se querer ser jovem e para se consumir produtos direcionados a esses segmentos. Né? Os dois produtos eles têm como cenário e como personagens nas suas narrativas grupos de jovens sempre. No entanto, esses produtos eles acabam sendo um pouco mais amplos. Eles acabam. Você, a partir da sua experiência de reflexão, de pesquisa, e no seu papel de educadora, que, digamos, saldos ou que resultados você, num certo sentido, traria para as suas reflexões e as nossas práticas, não só para as suas, para as nossas práticas como educadores, para lidar com esses elementos aí de publicidade, de consumo, de imagem, como processo educacional, né? Bem, eu imagino que esses conteúdos midiáticos, entre eles essas peças publicitárias, elas devem ser objeto de reflexão, né? Então, esse estudo ele vem com esse objetivo de, pelo menos, propiciar, se é que não seja muita pretensão, que as pessoas comecem a observar melhor a necessidade de se olhar de uma forma mais crítica a esses processos, né? Então, para a gente tirar, por exemplo, a tecnologia e a ciência dos seus pedestais inabaláveis, você tem que trazer para a discussão com o conjunto da sociedade. O que é necessário em determinado momento que seja desenvolvido. A tecnologia ela é uma coisa que pode solucionar uma série de problemas da humanidade. Até que ponto ela está sendo direcionada para isso? Quem deve verificar e qual a direção que se deve ter o desenvolvimento da ciência e da tecnologia? Na minha opinião, a sociedade deve participar de uma forma mais abrangente para direcionar mesmo esse desenvolvimento e para que os resultados sejam aí uma política pública com relação à tecnologia, aos rumos da tecnologia, aos rumos da ciência. Certamente a questão do consumo em sociedades heterogêneas, para não dizer desiguais, né, como as nossas, que têm uma herança de desigualdade muito grande, hoje pode ser também apresentar como uma questão de direito, né, a questão do direito a consumir, pelo menos, produtos de acesso universal, né? Mas isso também pode produzir alguns efeitos, né? O Brasil acho que está vivendo essa fase, né, de expansão, de acesso pela distribuição de renda, né? Mas isso pode criar algumas ilusões, você concorda? Em termos de produzir efeitos... Existe o Baudrillard fala do mito da igualdade causado pelo consumo. Então, as pessoas acham que por meio do consumo, elas conseguem se inserir em determinados grupos, em determinados contextos,
conseguem se igualar em condições de definições da sociedade com a classe dominante desse período. E isso é realmente uma grande ilusão, por isso que ele chama de mito da igualdade, né? Essa igualdade ela não se consolida pelo consumo, porque os distintores sociais eles vão ficando cada vez mais complexos. Certo. As pessoas podem até consumir um carro que eles não poderiam consumir antes, ou um equipamento de acesso a redes sociais, enfim. Existe essa condição para uma parcela da sociedade, existe essa condição de aquisição de bens que antes não eram tão acessíveis. No entanto, isso não garante inserção, isso não garante felicidade, isso não garante nada dessas subjetividades que o produto oferece. Então, ele oferece algo muito maior do que o produto em si. Ele oferece realmente a venda da felicidade por meio do produto. O Baudrillard também comenta dessa maneira, né? Que, assim, é realmente uma idealização, isso não acontece de fato. E você concordaria de que, numa sociedade, eu estou chamando de bons modos, uma sociedade desigual, de sociedade heterogênea, né? Mas o consumo aí, nesse tipo de segmentação social, de diferenciação social, até no sentido da desigualdade, o consumo ele é signo de uma distinção de classe, uma distinção social? A persuasão para o consumo, ela acaba atingindo todas as classes sociais, né? No entanto, óbvio, numa sociedade de classes, existe todo esse apelo de que o consumo, a partir do consumo, possa existir a igualdade, né? Isso não ocorre. No entanto, a persuasão ela acaba acontecendo para todas as classes. Um shopping seria um novo templo em que as pessoas se espelham como iguais, sem, no entanto, serem iguais? Isso não é tão contemporâneo assim, né? Lá nas exposições universais, quando que é considerado o marco da publicidade como nos moldes que a gente tem hoje, já se verificava isso. Então, os trabalhadores e os industriais se deparando numa situação de igualdade, que obviamente é fictícia, ao se deparar com uma série de artefatos novos, de invenções novas. Então, existe esse apelo, mas esse apelo ele acaba sendo somente um apelo, ele não se concretiza realmente, né? É realmente mais uma persuasão que a publicidade tenta... Então, Silvia, o nosso tempo, né, infelizmente, está terminando, né? Em termos de consumo, não é ilimitado, né, o uso que fazemos dele, mas a sua presença e a sua reflexão foram muito interessantes para o nosso programa, né? E então a América Latina Viva agradece essa oportunidade e convidamos a todos, né, a nos assistir na próxima semana. Então, desejamos a você uma boa continuidade nos seus trabalhos. E até lá, então. Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar o meu trabalho. Ok. Tá bom.